Nas leucemias agudas, não é difícil a pessoa perceber que está doente, na maioria dos casos, há exceções em tudo, e há sempre, para quem lida com estas doenças todos os dias, há sempre aquela raridade que uma vez aconteceu. Pronto, mas não interessa. De uma forma geral, a leucemia aguda começa na medula óssea. E porque uma célula se avariou, foi a célula-mãe, porque proliferou, porque não se diferenciou, ou diferenciou-se um pouco, mas não completamente, e porque, entretanto, criou à sua volta mecanismos de defesa que lhe vão permitir sobreviver e sobreviver melhor do que as células normais. E ocupar o espaço vital das células normais. A medula óssea é a fábrica das células do sangue, a sua função é produzir glóbulos vermelhos para não termos anemia, produzir glóbulos brancos para não termos infecções, produzir plaquetas para não sangrarmos, produzir linfócitos B e os progenitores dos T, que é onde diferenciar ao time para termos um sistema imunitário. Se o seu espaço vital estiver ocupado por células não são indiferenciadas, mas imaturas e cuja função está completamente alterada, a primeira consequência é que vamos ter uma falência da função normal da medula óssea. Começa agora um novo episódio do Cancro, um podcast que explora diferentes dimensões do cancro em 40 minutos de conversas entre cientistas, médicos, doentes e que conjuga informação e testemunhos da primeira voz. O cancro no sangue é diferente dos outros? Para perceber esta questão, trazemos para a conversa uma cientista e uma médica que lidam diariamente com este tipo de doença de duas perspectivas muito diferentes, mas que se complementam. Vera Martins, investigadora principal do Instituto Gulbenkian de Ciência, e Maria Gomes da Silva, médica hematologista no IPO de Lisboa, que estão hoje à conversa com Mariana Matos, coordenadora do IMM Laço Hub. Olá Maria, olá Vera, muito obrigada por estarem aqui connosco em mais um episódio do Cancro, neste podcast do Instituto de Medicina Molecular. E hoje vamos falar sobre sangue e sobre os problemas que pode haver no sangue, e por isso também temos aqui connosco a Vera, investigadora do Instituto Gulbenkian de Ciência, nesta área precisamente, e a Maria, médica, hematologista no IPO, e portanto sejam muito bem-vindas e obrigada por terem aceitado este convite. Vera, consegue-nos começar a explicar o que é o seu trabalho, como é que o seu grupo está agora organizado, o que são as suas áreas de investigação? Olá e obrigada pelo convite. Nós trabalhamos no estudo, ou estudamos o desenvolvimento das células T, linfócitos T, portanto são células do sistema imunitário essenciais no combate às infecções, na prevenção do cancro do próprio organismo e sem as quais não se pode viver. Portanto, nós estamos muito interessadas em aprender como é que estas células se desenvolvem para garantir que o organismo é saudável, mas também focando no processo de desenvolvimento, como é que as células às vezes causam leucemias, neste caso cancro de células T precursoras. Portanto, nós tentamos estudar as duas coisas em paralelo, portanto, a diferenciação normal e a diferenciação quando causa leucemia. Ok. E esta parte da doença é uma área que a Maria conhece bem. O que é que faz um hematologista? Um hematologista que trabalha no IPO de Lisboa trata cancros do sangue. Embora, evidentemente, a hematologia seja uma área bem mais vasta. Há pessoas que se dedicam a tratar doenças benignas, assim chamadas, não, para quem sofre das doenças, talvez não sejam tão benignas assim. Nós tratamos tumores do sangue, cancros do sangue, e a maioria dos cancros do sangue acho que se pode arrumar dentro de 2 ou 3 grupos. Tratamos linfomas, tratamos mieloma múltiplo, tratamos leucemias, e dentro das leucemias há normalmente 2 padrões de comportamento clínico que são completamente diferentes. São as leucemias agudas, aquelas que a Vera mencionou, as leucemias agudas da linhagem linfóide, também há as de outra linhagem. Quando eu digo linhagem, estou a falar em família de células mieloide, e as leucemias crónicas, que têm uma evolução diferente, um tratamento diferente e uma biologia, ou seja, o motivo que leva as células a desregularem-se, as alterações genéticas são diferentes entre estas várias doenças, por isso é que são doenças diferentes, claro. Todos os cancros, também os do sangue, são doenças de avaria genética, e também doenças em que a relação entre as células do cancro e aquelas que estão à volta, o seu ambiente, também está um bocadinho desregulada, umas mais que outras.
É difícil de imaginar, não é? É um mundo. Eu acho que às vezes falar de cancro do sangue é tão vasto, porque longe de mim falar de coisas que não faço mesmo a mínima ideia, mas quando nós falamos de cancro da mama temos uma noção de que estamos a falar de um tumor que se desenvolve na mama e que depois pode evoluir e crescer e ir atingir outros órgãos, ou quando falamos de cancro da pele ou do fígado, é mais fácil talvez de explicar o que isto é. Dentro dos cancros do sangue, a maneira como eu costumo pensar nisto, eu penso em medula óssea. Medula óssea é a fábrica das células do sangue, todas são lá fabricadas, e dá origem a células de pelo menos 2 famílias diferentes, a família linfóide e a família mieloide. São só nomes, não interessa muito, mas eu quando quero arrumar as ideias e quando estou a tentar explicar o que é que são os cancros do sangue, penso nos cancros mieloides e nos cancros linfóides, e depois há cancros que se originam numa fase muito inicial da evolução destas células, quando elas são muito jovens. Aí entram aqueles tumores que a Vera estuda, como as leucemias agudas, linfóides, por exemplo, ou mieloides, e os cancros que se originam quando as células já são mais maduras, já evoluíram mais, já são mais parecidas com as células normais, maduras, e pronto, serão ou leucemias crónicas, ou linfomas, ou mieloma múltiplo, que assim é de células mesmo muito maduras. Vera, se calhar começando aqui pelo início, como é que é formado o nosso sistema sanguíneo no corpo humano? Consegue-nos assim em 3 a 4 frases explicar mais ou menos? Muito resumidamente e longe da complexidade, porque como a Maria estava a dizer, tudo começa na medula óssea. Portanto, nós temos células estaminais da medula óssea que geram no final todas as linhagens do sangue. E estamos sempre a produzir? Estão sempre a ser produzidas, portanto todo o processo inicia-se ainda no embrião e portanto é um processo que se prolonga ao longo de toda a nossa vida. Portanto nós temos células estaminais que originam progenitores, cada vez mais diferenciados. É um processo extremamente complexo e divide-se, portanto, existem várias linhagens. A primeira grande divisão é entre as células linfóides e as células mieloides, mas existem também os glóbulos vermelhos. Portanto, todas estas linhagens saem das células estaminais hematopoéticas. Portanto, é todo um processo contínuo, progressivo, em que se formam todas as células do sistema hematopoético. Portanto, todas as células do sangue são geradas no organismo, na medula óssea, e depois terminam algumas fases de diferenciação, no caso das células T ou linfócitos T, no timo, que é um órgão que está situado por cima do coração. As células B vão acabar mesmo os finais os passos finais de diferenciação no baço, e pronto, mas a grande maioria permanece e diferencia-se na sua totalidade na medula óssea, e só depois, já como células maduras, é que saem e fazem toda a manutenção e a proteção do nosso organismo. Ok, e vão circulando até... Vão circulando, há algumas que têm uma vida de anos, portanto a mesma célula consegue permanecer no organismo durante anos, é o caso dos linfócitos, em alguns casos particulares. As células mieloides têm um tempo de vida mais curto, portanto são produzidas num processo mais rápido e em maior quantidade, maior escala, para manter a homeostasia, ou portanto a situação saudável e normal do organismo. Ok, e quando de facto alguma coisa não funciona bem, aparecem alguns tipos de doenças? No fundo, aquilo que a Vera está a dizer, quando ela falou de um processo muito complexo, é mesmo muito complexo e é muito bem regulado. Todos estes níveis de diferenciação são cuidadosamente regulados de uma forma muito apertada. Portanto, não é difícil haver erros. Esses erros têm também mecanismos de correção, mas às vezes os erros são muito grandes e escapam aos mecanismos de correção. Como nas outras células do corpo também. Como em todas as outras células do corpo. Os tumores não são, às vezes, são muito diferentes nas suas manifestações
clínicas, fenotípicas, mas do ponto de vista de mecanismos, as grandes ideias não são tão diferentes assim, exatamente. E, portanto, que tipo de problemas é que podem ocorrer nas células para mais tarde gerar um cancro do sangue? Olha, isso talvez seja a Vera a pessoa certa para responder. Eu depois posso lhe dizer o que é que acontece quando o problema já aconteceu. Okay, então vamos pela ordem cronológica. Pela ordem cronológica. É assim, as células do sangue são células como quaisquer outras do ponto de vista de celular e de potencial oncogénico. Portanto, da mesma forma que qualquer outra célula pode originar um cancro, um tumor, as células do sangue também podem elas próprias transformar. Geralmente temos uma mutação associada, uma desregulação. Em alguns casos não se conhece qual é a mutação inicial, qual é o evento inicial que causa a leucemia. Essa é uma das grandes questões que nós temos no laboratório, que é o que é que causa a leucemia, qual é o primeiro evento que determina que aquela célula que deveria ser uma célula normal, agora vai desviar do percurso normal de diferenciação e vai seguir um percurso, também ele complexo, mas completamente diferente e que tem no final uma leucemia. Um desfecho completamente diferente daquilo que é programado, porque o que a Maria estava a dizer é 200% correto, que é todo o processo de diferenciação das células do sangue está extraordinariamente bem regulado. Portanto, não se entende quando e porquê que em algumas circunstâncias existem alterações que vão permitir e que vão às vezes ajudar a que tumores apareçam no indivíduo. Portanto, do ponto de vista das leucemias, que a grande diferença para um tumor como nós, fora deste contexto, pensamos num tumor, geralmente as pessoas pensam numa massa sólida, portanto, num tumor sólido. No caso dos cancros de sangue ou leucemias, a grande diferença é que nós não temos uma massa sólida porque as células do sangue estão em circulação, portanto elas próprias existem no sangue, circulam pelos nossos órgãos e, portanto, verificam que está tudo bem, e os cancros do sangue podem adquirir a mesma forma. Portanto, no caso das leucemias, viajam, por assim dizer, pelo nosso corpo e existem em circulação, portanto não é uma massa sólida. Agora, em termos de início, portanto, presume-se que existe uma mutação inicial em alguns dos casos, que é o caso por exemplo, da leucemia mieloide aguda. Sabe-se já melhor que existe uma célula inicial tem uma mutação, depois vem outra, e é um processo que já está muito bem estudado e que é bem regulado. Também o próprio processo de leucemia também é regulado. E, portanto, há um acumular progressivo de mutações até que haja a célula final leucémica extremamente agressiva, portanto, já se sabe melhor. Há outras leucemias em que se sabe menos, são também elas mais raras e, portanto, mais difíceis de estudar. Mas aquilo que se pensa sempre em qualquer tipo de cancro é que existem mutações em genes essenciais que desregulam aquela célula e, portanto, muitas das vezes existem acumular progressivo de mutações adicionais que, no final, causam uma alteração gigantesca na biologia destas células. Nós imediatamente pensamos na doença, às vezes é difícil pensar, a doença já é a sua manifestação clínica, que a Maria conhece. Eu penso muitas das vezes do ponto de vista das células, que é como é que uma célula que está sujeita a tanta regulação, a um processo tão bem definido, tão bem controlado, como é que ela consegue fugir àquele controle todo e crescer num indivíduo, num organismo que tem em si os seus próprios mecanismos de defesa. Lá está, porque as células T, as células B deviam conseguir identificar que há ali um processo estranho e fora do comum que não devia acontecer. Sim. E em que altura é que a pessoa percebe que alguma coisa é de errado? Olha, nas leucemias agudas, que são, apesar de tudo, apenas um tipo de cancro do sangue e não são frequentes, as leucemias agudas não são doenças frequentes, o que é bom. Sim, porque não precisamos exatamente. Há doenças do sangue que são frequentes, os linfomas são frequentes, as leucemias agudas não são. Nas leucemias agudas
não é difícil a pessoa perceber que está doente, na maioria dos casos, há exceções em tudo, e há sempre, para quem lida com estas doenças todos os dias, há sempre aquela raridade que uma vez aconteceu. Pronto, mas não interessa, de uma forma geral, a leucemia aguda começa na medula óssea. E porque uma célula se avariou, foi a célula-mãe, porque proliferou, porque não se diferenciou, ou diferenciou-se um pouco, mas não completamente, e porque, entretanto, criou à sua volta mecanismos de defesa que lhe vão permitir sobreviver e sobreviver melhor do que as células normais. E ocupar o espaço vital das células normais. A medula óssea é a fábrica das células do sangue, a sua função é produzir glóbulos vermelhos para não termos anemia, produzir glóbulos brancos para não termos infecções, produzir plaquetas para não sangrarmos, produzir linfócitos B e os progenitores dos T, que é onde diferenciar ao time para termos um sistema imunitário. Se o seu espaço vital estiver ocupado por células não são indiferenciadas, mas imaturas e cuja função está completamente alterada, a primeira consequência é que vamos ter uma falência da função normal da medula óssea. Portanto, vamos ter anemia, vamos ter infecções, febre, vamos ter perturbações da coagulação, ou seja, tendência para as hemorragias. Isto é aquilo que nós chamamos, de uma forma mais técnica, um síndrome de falência medular. Podia-se dizer, ok, isto também podia acontecer se a medula estivesse vazia, não houvesse lá células progenitoras. É verdade, é uma situação muito mais rara, chama-se anemia aplásica ou aplasia medular, não é uma doença de uma natureza diferente e também não é simples. Mas, em termos práticos, como é que as pessoas descobrem que estão cansadas, porque sangram, porque têm febre? A leucemia aguda normalmente desenvolve de uma maneira abrupta e, portanto, isto acontece em pouco tempo e leva a pessoa a um médico, a uma urgência. Geralmente até a uma urgência. Às vezes tem sorte e tem uma consulta e é apanhada sem ser na urgência. Portanto, a pessoa tem os sintomas, não é de ter as células alteradas, é de também não ter pode as ser, outras. mas não é tão frequente assim. Okay. Estas células que estão em circulação, às vezes têm uma afinidade, chamamos um tropismo, gostam de ir para determinados sítios. E, portanto, em alguns tipos de leucemias agudas, nós encontramos não só este quadro de falência medular, como, olha, eu costumo dizer, umas bolinhas, umas bolas, umas acumulações de células. Nós chamamos estas células pouco maduras lastos. E estas células vão viver para alguns sítios, em algumas circunstâncias. Por exemplo, há casos em que se manifestam com lesões na pele, nodulares, lesões com relevo, que nós palpamos. Há casos em que encontramos, por exemplo, às vezes nos meninos, nos rapazinhos, massas testiculares. Há casos em que estas células vão para o sistema nervoso central e dão, portanto, manifestações, dores de cabeça, alterações da visão, etc. Outras alterações neurológicas. Há casos em que se manifestam como alterações das gengivas, um aumento do volume das gengivas, mas atenção, a maior parte das vezes temos aumento de volume das gengivas, não é porque temos uma leucemia aguda, é porque, enfim, temos uma inflamação. Às vezes há que ter aqui algum cuidado. E a maior parte das vezes em que temos dores de cabeça, que todos temos de vez em quando, não é por estar lá nada, não é o que nada que não deva. Nada que não deva. Mas há também depois as crónicas que são mais difíceis de detectar. Porque estava a perguntar relativamente à detecção. E as crónicas muitas vezes são detectadas. A crónica é a oposição à aguda, é isso? Sim, okay. A crónica às vezes não é detectada por sintomas, às vezes são pessoas que vão fazer uma análise de rotina, não têm qualquer sintoma e é descoberto lá, na análise de rotina em que o número de células, lá, o volume de células sanguíneas vem alterado e, portanto, às vezes a pessoa não se sente doente, não tem qualquer sintoma, mas a leucemia já lá está. Sim. Ok. Portanto, não é sempre óbvio e dependendo do tipo de leucemia, mas também como os cancros, vá lá, sólidos, como os tumores sólidos. Portanto, não é... E eu acho que a Maria começou esta conversa de uma maneira que eu acho que é muito exata, que é definir leucemia é extraordinariamente difícil porque abrange um leque de doenças muito grande. Portanto, nós quando falamos de leucemia é quase equivalente a cancro. Ok. Porque é mesmo muito abrangente, coisas. Cobre, lá está, os cancros são definidos muitas vezes pelo órgão que afetam, pelo tipo de células que afetam, e no caso das leucemias são células
temos uma diversidade de células muito grande e, portanto, é natural que as leucemias sejam também elas muito diversas. Sim. E como é que se trata um cancro? Ai, meu Deus, essa pergunta vamos ter que especificar, porque, como deve imaginar, aqui, talvez há uns 50 anos atrás, tínhamos poucas opções de tratamento e, se calhar, conseguiríamos dizer como é que se trata um cancro do sangue. Hoje em dia, e isso é obviamente uma coisa boa, o conhecimento cada vez melhor que temos, como a Vera estava a dizer, das alterações genéticas, que de certeza que não estão todas caracterizadas, mas os progressos que foram feitos na caracterização da natureza das células dos tumores e às vezes na relação que têm com o seu microambiente, permite-nos classificar. Agora estou a pensar nisto porque há pouco tempo tive que pensar e ler sobre a classificação. Isto pode parecer uma chinesice, tentar arrumar as doenças em gavetas, mas é a nossa maneira de perceber, de compreender, de comunicar e de tratar. Se não conseguirmos falar todos a mesma língua, de certeza absoluta que não vamos conseguir tratar bem as doenças, até porque não conseguimos partilhar resultados dos tratamentos. Portanto, para responder a essa pergunta, tínhamos um caminho muito, muito longo para percorrer e, como de certeza absoluta, não vai querer que eu diga exatamente como é que tratamos cada tipo de cancro, senão amanhã ainda aqui estamos. Eu penso que falamos em armas disponíveis. Nós temos quimioterapia há bastante tempo, mas apesar de tudo que usamos cada vez com mais eficácia. A quimioterapia é um tratamento que eu costumo chamar agnóstico, ou seja, quimioterapia é a maneira de usar fármacos que se chamam citostáticos, em geral em combinação, com algumas exceções, e podemos falar até de uma leucemia crónica que não usa quimioterapia e que se usa e que é tratada como uma terapia única, portanto com remédio só. Usamos essa quimioterapia é eficaz em células que proliferam ativamente, quando estamos a falar de doenças em que há células quiescentes, células sossegadas, células que não proliferam muito ativamente, a quimioterapia torna-se menos eficaz, não a tratar as manifestações, mas a tratar a origem do problema. A essa quimioterapia, hoje em dia, muitas vezes, e dependendo das doenças, são adicionadas estratégias de imunoterapia. Por exemplo, os linfomas são o tumor do sangue mais frequente, e dentro dos linfomas, aqueles que têm origem nos linfócitos B, não são as células que a Vera gosta, mas pronto, existem, são os mais frequentes de todos. Não tratamos um linfoma B hoje em dia sem juntar à quimioterapia um anticorpo dirigido contra uma proteína à superfície dos linfócitos B, do linfoma e dos linfócitos normais, que aumenta, mas significativamente, a eficácia da quimioterapia. Isto é uma ideia de uma estratégia possível: quimioterapia, imunoterapia. A radioterapia é uma estratégia muito eficaz para tratar tumores do sangue de uma maneira geral. Não é, na esmagadora maioria dos casos, uma eestratégia curativa. Portanto, nós não curamos tumores do sangue com radioterapia, o que é normal. Estamos a falar de uma doença que anda em circulação em todo lado. Enfim, eu às vezes costumo dizer que só se puséssemos o doente na fritadeira, não é? Não. E mesmo assim. Mas é uma coisa útil em algumas circunstâncias específicas. E depois temos todo um mundo de outras coisas que tentamos aprender a usar o melhor possível. Temos tratamentos dirigidos contra avarias específicas dentro da célula. Por exemplo, se há uma célula que tem uma alteração particular, vamos pensar na leucemia mieloide crónica. Agora é um exemplo de uma leucemia crónica. É uma doença que nos entusiasma a todos, porque é uma doença que tem uma alteração genética determinada, que é uma translocação entre dois cromossomas, ou seja, um bocadinho do cromossoma que vai para o outro e o outro que vai para o primeiro. Isto faz com que se forme um gene de fusão, que não é igual ao gene original, que teria naquele cromossoma, leva à síntese de uma proteína que tem uma atividade aberrante, excessiva aliás, e isso é suficiente para provocar a leucemia. E há mais de 20 anos houve pessoas muito inteligentes que desenharam fármacos capazes de inibir esta proteína. Hoje em dia já vamos nos fármacos de terceira e quarta geração. E, sem sermos capazes de curar essa doença, somos capazes de a tratar, na esmagadora maioria dos casos, com eficácia, com comprimidos. E muitos destes doentes que tomam comprimidos durante bastante tempo
podem até interromper esse tratamento, desde que vigiados muito apertadamente, depois se for preciso voltam a retomar. Pronto. Portanto, a É um investigação exemplo de uma aqui... terapêutica dirigida. Pois, exato. A investigação aqui é chave também para compreender os mecanismos e depois também tentar encontrar formas de tratar esta doença, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Exato. Mas hoje em dia, as estratégias de imunoterapia são talvez a nossa melhor aposta na maioria das doenças dos tumores do sangue. Quer usando o nosso próprio sistema imune como ele está e tentando acordá-lo, quer modificando. Porque a Vera disse isso há pouco. Porque é que o nosso sistema imune, que deveria ser capaz de conter, e provavelmente até contém uma série de células não normais, e nós nunca daremos conta que elas alguma vez existiram. Mas, na verdade, o que nós esperaríamos é que o nosso sistema imune fosse capaz de impedir o crescimento dos tumores. Isso não acontece. E, em alguns casos, em algumas indicações específicas, hoje em dia, nós modificamos o sistema imune do próprio doente, não todo, mas, enfim, colhemos células do doente e modificámo-las e voltamos a infundi-las no doente e somos capazes de, com isso, tratar, não com êxito, todos os doentes que infundimos, mas uma fração deles. Portanto, no geral, os tratamentos não são assim tão diferentes de um cancro sólido? São. São? Ok. São, completamente diferentes. Não, quer dizer, completamente não sei porque eu não sei o suficiente de cancros sólidos para dizer isso, mas sim, são. Até mesmo porque os regimes de quimioterapia que são eficazes nos tumores não são eficazes noutros. São muito diferentes. Ok. E há bocado aqui em off surgiu aqui uma dúvida que muitas vezes vos fazem, que é: estes cancros, estando em circulação, formam metástases, vão para outros órgãos? Como é que isto funciona? Isto é uma realidade, não é? É mito? O que é que nos podem contar sobre isto? Eu acho que a Maria é a pessoa certa para falar de metástases, mas o que nós tínhamos discutido aqui, que para nós é quase óbvio, a metástase é uma célula que circula, não é? E faz sentido falar de metástases no contexto de um tumor sólido. No contexto de uma leucemia, que já existe em circulação, a própria designação de metástase não se aplica porque as células já estão em circulação. Portanto, não há uma célula específica que circula, todas elas se presume que circulem. E não vão para desenvolver-se noutros órgãos? Vão. Portanto, okay. No meu caso, portanto, nós estudamos, usamos um modelo animal para estudar o tipo de leucemia com que trabalhamos, que é muito idêntico ao tipo de leucemia linfoblástica aguda tipo T que aparece em alguns casos de leucemias pediátricas. Nós, quando analisamos um destes ratinhos, mas os pacientes têm mais ou menos, portanto, a atropia das células é extraordinariamente vasta, ou seja, as células estão em circulação, querendo dizer que são detectadas no sangue, mas além disso são detectadas no fígado, no rim, nos órgãos reprodutivos. A medula óssea está completamente cheia destes blastos que são células leucémicas, portanto elas estão em circulação e porque estão em circulação chegam muito facilmente a praticamente qualquer órgão do corpo, portanto conseguem atingir qualquer órgão final com uma facilidade muito superior àquela que um tumor sólido teria. Portanto, no tumor sólido faz sentido falar de algumas células que ganham esta capacidade de migrar. No caso da leucemia é muito mais... eu diria, se nós imaginarmos, nós não conseguimos pensar na leucemia de uma forma circunscrita porque não está. Portanto, a leucemia é um cancro que circula em todo o corpo do indivíduo que esteja afetado. Portanto, sim, é diferente. É um bocadinho assustador. Não, eu acho que não deve ser encarado dessa forma. Claro, as doenças é aquela história, não é? O ideal é não estar doente, vamos ser pragmáticos, mas isto é o nosso trabalho, é o meu e da Vera, visto de 2 pontos de vista diferentes, é com isto que trabalhamos. Eu acho o que é importante transmitir às pessoas, porque de facto esta descrição pode parecer assustadora,
é esta a natureza deste tipo de tumores. Muitas vezes as pessoas dizem, estou preocupado porque o meu tumor já está na medula. Não é já está na medula, é sempre teve. Faz parte. Faz parte. Eu, por exemplo, vejo muitos doentes com linfomas. Primeiro porque gosto, depois porque na realidade são muito frequentes. E as pessoas dizem preocupadamente, mas o meu tumor já está nos ossos. Às vezes há um bocadinho de confusão entre o que é o osso e a medula óssea. A medula óssea é o tutano do osso, está dentro do osso, não é? Portanto, às vezes não há aqui uma fronteira muito clara, nem na minha cabeça, entre o que é o osso e o que é a medula óssea. Mas não deve assustar as pessoas pensar que o linfoma está na medula óssea, porque como é que eu vou te explicar? É aquilo que nós esperamos, em alguns tipos de linfomas, que aconteça. Alguns deles é a mesma forma como se manifestam, é a infiltração da medula óssea. E, portanto, não sendo agradável estar doente, não há razão para estar mais assustado por ele estar na medula óssea, ou por ele estar no sangue, ou por ele estar nos gânglios e na pele, porque olha, é assim que eles são. Ok. Bem, acho que aprendemos muito aqui hoje. Muito obrigada pela vossa presença. Acho que podemos também sair daqui com esta nota de esperança, que a investigação está muito focada aqui também em conhecer melhor este tipo de doença e em encontrar tratamentos, e em também aqui a parte mais clínica, em acompanhar os doentes da melhor forma possível e de estar a par daquilo que vai sendo feito em laboratório. Mariana, se me permitir, há um ponto que eu acho que também que é terminar também com uma nota muito positiva, claro. Que é os últimos anos trouxeram, não só do ponto de vista de investigação, mas do ponto de vista de clínica e de prática clínica, mudaram drasticamente a forma como os cancros eram vistos, e as leucemias em particular, ou os linfomas em particular, eram vistos, em que a taxa de sucesso de tratamento era muito baixinha, e agora a taxa de sucesso é relativamente alta, depende depois do tipo de doença, portanto, do subtipo específico de leucemia que estamos a falar. Há um trabalho imenso ainda por fazer, mas estamos a falar de uma época em que o avanço já está já nos trouxe para uma realidade muito diferente daquela que era aqui muito há impressionante. 20, 30 anos. E viver isto, ou seja, para quem, enfim, começou a tratar doentes há 20 anos e olha para a diferença, é impressionante, mas impressionante, sensível na nossa vida do dia-a-dia, quando nós olhamos para as curvas de sobrevivência, que é a forma como nós temos de tentar objetivar isto, não é? Eu sei que para cada pessoa individual a doença é a sua, mas a forma como nós às vezes tentamos perceber o que é que se vai passando com os grandes grupos de doentes é analisá-los todos em conjunto. Quando a gente olha para as curvas de sobrevivência dos doentes, ou olha para a nossa consulta e pensa, curioso, isto já dura há 12 ou 13 anos e isto não era possível há 20 anos e se calhar não era possível há 10. É sensível na nossa vida enquanto pessoas que trabalham nesta área, é sensível à alteração não só da duração como da qualidade de vida das pessoas, a maior facilidade com que tratamos, sem que tenhamos inventado a cura para tudo ou para a maior parte, são doenças podendo não ser sempre curáveis, são muito tratáveis. E cada vez mais. São ótimas notícias. Obrigada pela vossa presença e obrigada também aos nossos ouvintes e até à próxima. Faça parte da próxima conversa e deixe as suas perguntas em imm-laco@medicina.ulisboa.pt ou envie-nos uma mensagem através do Facebook ou Instagram. O Cancro é um podcast da autoria do IMM Laço Hub, iniciativa do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, dedicada ao cancro da mama, que pode acompanhar nas plataformas de áudio habituais ou através do nosso canal de YouTube. Saiba mais nas nossas redes sociais ou em immlaco.org.